Oi, gente! Hoje eu trago uma análise psicológica do filme Garota Interrompida. Na minha análise, os diagnósticos das principais personagens não condizem com seus comportamentos e sintomas. A protagonista, Susana, interpretada por Winona Ryder, não é borderline. A Lisa, interpretada pela Angelina Jolie, não é sociopata. Tem uma galera fazendo análise do filme com base nesses diagnósticos e tá errado, gente. Assistir a análises de outros criadores de conteúdo sobre esse filme só me reforçou o fato de que qualquer um que fala sobre algo ou faz uma análise sem se dedicar a ler sobre um assunto, específico ali, ou sem comprometimento com o seu trabalho, pode conseguir audiência, pode conseguir atenção, visualização da maioria das pessoas que não sabem, mas está sim passando informação errada, e informação é muito diferente de conhecimento. Então a maioria das análises que eu assisti e li sobre esse filme está um tanto equivocada. Nesse vídeo eu vou explicar exatamente o porquê. Inclusive não precisa ser psicólogo para entender o mundo interno das duas principais personagens ali de forma mais assertiva. Mas se a pessoa for fazer uma análise, ao menos ler um pouco sobre os principais diagnósticos, a análise já sai muito melhor, muito mais bacana, muito mais construtiva. Inclusive, eu nem culpo os produtores de conteúdo. Eu acho que o novo normal é todo mundo ter uma opinião sobre algo que nunca nem estudamos, gente. E eu nem ouso falar profundamente sobre algo que não é da minha área. E se eu falar, será sempre baseado em pesquisas e leituras. Caso contrário, é óbvio que eu vou falar besteira. E uma coisa que eu valorizo muito é o meu tempo e o tempo de vocês. Principalmente o de quem sempre me acompanha. E até o seu que acabou de chegar aqui e tá vendo esse vídeo como o primeiro vídeo do canal. Tudo aqui é programado e feito com muito cuidado e afeto. É embasado em pesquisas. E sim, eu posso errar em algumas colocações, afinal eu sou humana. Eu não pretendo trazer conteúdo cujo enfoque principal não seja relacionado ali à área que eu estudei. Essa, inclusive, é uma forma de eu valorizar o tempo que eu investi na faculdade e continuo investindo aí em ser a minha melhor versão bacharel. Da mesma forma que eu valorizo o meu tempo, que não volta, que não se recupera, eu valorizo o tempo de vocês. Agora sim, depois da vinheta, fiquem comigo, que eu fiz a análise mais assertiva que eu já vi sobre esse filme. E se tem análise melhor que essa que eu vou trazer, eu ainda não achei aqui no YouTube. Inclusive, se vocês acharem outra que julgam mais assertiva ou mais completa do que essa, pode deixar o link sim aqui nos comentários, que eu tô realmente querendo assistir uma análise melhor que essa. Ou que já tenham feito, Talvez eu que não tenha achado ainda. E olha que eu assisti bastante, viu? Então é isso. Nos vemos depois da vinheta. O filme já começa intenso, com a protagonista Susana Casey sendo atendida em um hospital após uma suposta tentativa de suicídio. E eu digo suposta porque eu acho que em primeiro momento é o que eu acredito, que logo de cara é exatamente o que quem dirigiu o filme quer que a gente acredite. Eu tive a impressão que é como se fôssemos induzidos a construir ali uma imagem da Suzane de acordo com a imagem que os pais dela e a sociedade tinham dela. Vocês vão entender o que eu tô falando, Daí, a partir desse viés, vão tendo cenas e papos sutis que desafiam o público a levantar dúvidas sobre quem ela é e seu real estado mental. É uma dialética belíssima, gente, de nos levar ali, adoro esse filme, É uma dialética de nos levar a questionar tudo e todos ali no filme. Eu achei interessantíssimo essa construção do roteiro
E na próxima cena, a Suzana, ela está, em uma consulta ali com um psiquiatra ali na casa dela, tá? Nessa consulta, o psiquiatra tenta trazê-la para a vida real. Gente, é sério. Eu senti um desconforto que beirava a raiva por esse psiquiatra. Ele a confronta de maneira antiética e agressiva ao tentar investigar. E aqui cabe sim a palavra investigar, não vou nem colocar entre aspas. Bom, ele já está lá na consulta. Daí, né, eu usei a palavra investigar aqui de maneira proporcional, nós estávamos lá. Esse tal psiquiatra faz se sentir culpada por sua condição. Acrescenta que ela está machucando todos à sua volta com a sua conduta. Isso se chama julgamento. Mas, né, será que o ponto de vista que ele traz, né, de como ele fala que ela está machucando ali todos ao redor, tá totalmente errado? A minha resposta é não. Contudo, o papel de um psiquiatra não é julgar. Portanto, nisso ele está muito errado, sim. E daí, né, uma consequência é ela ficar em uma posição defensiva, né? Qualquer um ficaria com aquele tipo de abordagem. E vocês vão percebendo que o foco do filme é também abordar um viés importante da psiquiatria e psicologia, né? Que inclui aí a difícil tarefa de diagnosticar e tratar os transtornos mentais, a complexidade da relação entre médicos e pacientes e as questões éticas que surgem no contexto hospitalar. Continuando, durante essa consulta, a Suzana ela acende um cigarro, né? E o psiquiatra continua a sua sessão de desserviço e a confronta novamente. Ele diz, abre aspas, se as suas mãos não têm ossos, como você consegue acender esse cigarro? Fecha aspas. E não bastante, também acrescenta, abre aspas, mas se não tinham ossos nas mãos, né? Como que você pegou aí essa aspirina para se matar? Fecha aspas. Tá. A Suzane, guardem aí isso aqui, essas duas frases que eu falei, tá? A Suzane tem um modo de se comunicar extremamente comum, mas pouco entendido. Ela se comunica com o corpo. Ela se comunica pelo que não tem palavras, mas tem... Vou colocar aqui uma expressão mais ou menos coloquial do dia a dia para ficar mais claro. Ela se comunica com caras e bocas também, né? E eu não acho que ela queria se matar, mas eu não sei, mas para mim o que ficou assim, para ela é tipo, eu não sei o que fazer com essa bagunça, angústia interna, afetos que ela não consegue nomear, todas essas emoções que se comunicaram por sintomas, e daí é bastante coisa para processar. Né? Então nem me admira que ela tenha tido essa dor de cabeça. Então, de fato, eu não acho que a intenção dela era se matar. A dor de cabeça da Suzana também me remete a ela viver um grande dilema entre quem ela é, quem os pais esperam que ela seja e o que a sociedade convencionou como se deve ser. Tipo, seja útil, case, faça um filho para mandarem para a guerra. Brincadeira, né? Ou não. Tá. Quando ela diz que as mãos não tinham ossos, aqui estamos falando de um mecanismo psíquico chamado dissociação, em que há uma ruptura com a realidade. No caso da Suzane, essa ruptura era sentida como uma parte do corpo que estava faltando. Mas reparem que é uma parte muito específica. E depois vocês vão entender o porquê. E falando de simbolismo, né, com uma ênfase mais objetiva, o que os ossos do nosso corpo têm como função? Dar sustentação aos nossos membros, músculos, etc, né? Possibilitar a mobilidade, tá. Imagino também, né, que conforme a depressão ia progredindo, ela não conseguia mais escrever. Como eu já expliquei antes, um dos sintomas da depressão pode ser a dissociação também, né? Por isso as palavras, né, quando ela diz que as mãos não tinham ossos. E se escrever traz prazer a alguém, quando a pessoa começa a entrar em estágio de depressão, já caminha ali para um grau médio, atividades que antes traziam prazer ganham um contorno de falta de sentido. Para vocês terem uma noção da dissociação que ocorre com a maioria de nós no dia a dia, sabe quando você chega em um lugar,
mas não consegue se lembrar de nada durante o trajeto? Tipo, me refiro a prestar atenção ali no caminho, que percorreu, etc. Você simplesmente chega no lugar que você precisava e pensa, caramba, nem lembro muito o que aconteceu, como que eu cheguei aqui e tal. Isso é dissociação, não, no caso não é patológico. Eu percebi também outro sintoma nela, como em quadros depressivos, que é a despersonalização, que basicamente é quando alguém não se reconhece no próprio corpo, na identidade, e exemplos disso acontecem quando ela diz, né, por exemplo, quando ela justifica o suposto suicídio. Ela diz, tive uma dor de cabeça. Ela, né, quando ela vai para o médico, para o hospital na cena, ela estava, acho que foram fazer uma lavagem, porque ela tinha misturado aspirina com álcool. O fato dela gostar de escrever nos dá, inclusive, mais pistas sobre outros aspectos da personalidade dela. Como, por exemplo, ela é alguém pouco sociável, alguém que tem dificuldade de começar a estabelecer um vínculo real. Então, o papel, né, escrever, se torna um substituto da troca humana. E eu só tive essa percepção quando eu li o Diário de Anne Frank. Gente, vocês que já leram sabem bem que aquele diário para ela era como se fosse uma pessoa. Ela deu um nome ao diário de Kitty. Mas tá, depois vai ter resenha sobre esse livro, tá ficando massa, tô escrevendo, tá? Eu só fiz esse paralelo porque ao ler esse livro da Anne Frank eu tive esse insight para falar sobre a relação da Suzane com a escrita. Voltando, pegaram o gancho aqui de que a dissociação ser especificamente na mão não é por acaso, sacaram como o nosso corpo se comunica, nenhum sintoma físico ou mental é aleatório. Já analisa o seu aí, tá? E se quiser pode comentar. Eu amo essas trocas. E antes de voltar a falar do filme, fiquem com esse barulho. Abre aspas, quando as palavras calam, o corpo fala. Fecha aspas. Essa frase não é exatamente minha, tá? Eu peguei o conceito de somatização e sintetizei nessa frase para reforçar o estrondo aí do outro lado. Sentiu esse barulho? Voltando aqui. Devido à tentativa ali de suicídio, né, ela acaba sendo internada em uma clínica psiquiátrica, a Claymore. Eu achei curioso que não são os pais que a levam, ela vai de táxi. Eu trouxe um recorte da breve conversa no táxi porque eu achei significativa, né? O taxista, né, observa ali pelo retrovisor e ela diz, e ele, né, conclui, nossa, mas você parece normal. E ela responde, eu sou triste, eu vejo coisas. E o taxista responde, então deveriam internar o John Lennon. Suzane responde bem, eu não sou o John Lennon. O filme ele foi lançado em 1999, mas o contexto é o final da década de 60, e isso é importante. Mas também remete, essa frase dele remete ali o contexto que os Beatles ali na década de 60 estavam no auge, né, gente? Então, tá. Também tem outra coisa sobre o contexto da época que depois eu vou trazer. Vou falar um pouquinho da família, dos pais da Suzane. No filme fica bem nítido, né, que o contexto de pressão social e cobrança em relação a ela é muito grande. Então tem uma cena, né, em que uma mulher diz a Suzane que ela é a única que terminou o ensino médio da turma dela que não vai para a faculdade. Outra mulher em uma cena que ocasionalmente menciona a Suzane de forma alegre, que a filha vai para a faculdade. O que essas palavras causam na Suzane pela ausência do que não dizem? Gente, é totalmente válido você querer expressar sua alegria por algo, mas eu senti que essa mulher, nesse momento em específico, ela se aproveitou de uma ocasião para fazer parecer que assim foi super espontâneo a fala dela, né, assim, naquele momento que a Suzane estava vivendo, que ela sabia que não era um bom momento, e ela manipula ali toda uma situação para causar desconforto na Suzane, e eu achei isso bem cruel. Isso é bem típico de passivo-agressivo, então essa é a minha crítica sobre a fala dessa personagem. Se vocês analisarem, acontece ao menos uma vez no seu dia a dia. Repara bem, parece que tá tipo assim, você tá lá, normal, a pessoa vai, pá, joga um negócio,
e você te deixa pensativo, a pessoa talvez tenha uma ideia de que vai te machucar e parece que foi ocasional, então não soa na sua cabeça como, nossa, foi uma maldade, porque não foi planejado. Gente, tem gente que tá esperando, vive esperando esse tipo de situação o tempo todo, justamente para você não achar que foi maldade, mas muitas vezes foi sim, tá? Para a família, a Suzane destoou de uma forma ruim, até porque dá para destoar fora da média. Mas a questão é que, gente, dá sim para ser excepcional e talentoso, né? Em várias áreas que não necessariamente as que as pessoas convencionam como mais digno de prestígio. Existem vários caminhos para alcançar a excelência profissional e a faculdade não é necessariamente a única. E aqui eu faço um paralelo. Estarmos bem adaptados a esses tipos de contexto, fazendo exatamente o que a sociedade espera que você faça, ao preço de se anular, é normal? O normal é o seu sintoma ser o porta-voz. Inclusive, vocês já leram A Morte de Ivan Illich? Quem já leu sabe exatamente o que eu tô falando. Inclusive, vai ter resenha desse livro aqui. Mas em resumo, assim, Ivan Illich, ele dedicou toda a sua vida a corresponder a tudo que se esperava dele, ele fez tudo direitinho, depois ele fica doente, e conforme a morte vai ficando cada vez mais iminente, ele faz uma retrospectiva ao passado e se corrói ao constatar que viveu, que nunca viveu, aliás, que se anulou para ganhar aprovação social a qualquer custo, e esse custo lhe custou sua vida. É um livro visceral, é angustiante de se ler, porque se você for empático, você vai desejar, junto com Ivan Illich, que ele pudesse voltar no tempo para mudar toda a sua vida. Enfim, vou fazer resenha, vocês vão gostar. Inclusive, quem tiver lido, me conta aqui nos comentários o que vocês acham, se tipo já é a próxima resenha que vocês querem, porque eu já tô preparando é da Anne Frank. Mas se vocês quiserem, já emendo uma na outra, já faço a Anne Frank e A Morte de Ivan Illich, tá? Bom, nas consultas com os psiquiatras ali de Claymore, o subtexto que remete à dissociação se aplica também quando ela fala, só tô aqui para descansar, eu não vou ficar muito, né? Também tem um subtexto ali de eu não vejo nada de errado comigo, quem vem são meus pais. Então aqui a gente tem mais um exemplo da dissociação. Eu já acredito que nessa fase ela estava caminhando para um grau mais pesado do estágio da depressão. Em um momento ela fala, me incomoda ser internada, e o subtexto para mim é uma interdição, né? Porque você praticamente perde sua autonomia, o que me remete também ao título do filme, Garota Interrompida. Tem uma outra cena em que a enfermeira diz a Suzane, você se colocou aqui, né? Ela está se referindo ali à internação voluntária, e a Suzane responde, não, meus pais me colocaram aqui, né? No subtexto que eu interpretei, me parece, vamos lá, vou atender às expectativas dos meus pais, né? Vamos ver se agora eu ganho a aprovação deles. Né? Ela assina, a recepcionista reforça que ela é maior de 18 anos e que ela decide, mas sabemos que, né, gente, às vezes as pessoas só mentem de uma maneira simpática. Um tema que o filme levanta é a importância da forma como os médicos tratam os pacientes. A relação entre Suzane e seus psiquiatras retrata a importância de um vínculo de confiança entre médico e paciente, né? Para ver ali um progresso no tratamento. No filme esse vínculo não existe, né? O que mostra como o sistema de saúde mental pode sim ser inadequado, insensível e desinteressado. O filme para mim é uma crítica que destaca a necessidade de melhorias no sistema de saúde mental para garantir que esses pacientes possam receber um tratamento mais humano. E agora, né, finalizo aqui, eu quero trazer para vocês a personagem Lisa, que é uma das personagens centrais ali também, além da Suzane, né? A Lisa Rowe, ela é interpretada pela Angelina Jolie. No filme ela é diagnosticada como sociopata, mas eu acredito que pelos comportamentos dela, seu quadro clínico se encaixa mais como borderline. Ela é impulsiva, instável, por vezes agressiva, suas emoções são intensas, seus comportamentos são frequentemente marcados por atitudes imprudentes e autodestrutivas.
A raiva e a frustração do borderline pode se voltar de forma implosiva ou explosiva. No caso da Lisa, eu vi mais traços de implosão, de autodestruição. Ela tem um humor instável, um padrão de relacionamento que tende ao conflito. Ela se auto-sabota, tem ataques de fúrias. Suas emoções se sobrepõem à razão. Ela é intensa nas demonstrações de afetos, né, sejam eles negativos ou positivos. Logo, ela percebe a realidade com uma carga emocional muito grande, muito intensa. E eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor o mundo interno aqui da Lisa. Vocês que me assistem, todo mundo aqui já sentiu paixão por alguém, já se apaixonou loucamente, né? Uma sensação de que quer estar com a pessoa o tempo todo, pensa nele ou nela o dia todo. O melhor momento do dia, da semana é quando encontra a pessoa. As emoções e sentimentos estão ali à flor da pele, tudo remete a tal pessoa, os momentos íntimos são intensos e o principal, você está vivendo o momento. Para muitas pessoas, viver o momento é apenas quando estão na adrenalina da paixão. A maioria de vocês que me ouvem já se apaixonaram, né? Portanto, essa emoção à flor da pele da paixão é só para vocês sentirem um pouco sobre como são as emoções em alguém borderline. A diferença é que esse estágio transitório de vocês é o estágio emocional do border 24/7. Com esse exemplo, deu para vocês entenderem a intensidade das emoções? Pois é, a Suzana, ela não tem nenhum desses traços. Portanto, ao meu ver, enquadrá-la em um quadro clínico de border é um erro. E ao meu ver, ela tem traços de depressão, como eu já citei ali no início. Outra coisa, gente, é sério, parem de achar que a Lisa é sedutora. Não, assim, eu vi análises com o povo dizendo isso, que o modo dela interpretar o mundo não tem nada de sensual ou rebelde, tipo líder sem causa, a sofrimento, a dor. Ela sente uma raiva tão intensa que ela não consegue manter nenhum vínculo, ou ela é sedutora só porque ela é a consagrada Angelina Jolie. A gente me poupem e se poupem, né? Tá. A Lisa, ela também tem um senso de humor negro, irreverente, é intimidadora, o que me remete a uma máscara para esconder sua vulnerabilidade, tipo uma defesa mesmo. E quando eu falo máscara, eu não falo no sentido de falsidade, eu falo no sentido de máscara social. Todos nós usamos, ou você se porta no trabalho igual se porta em casa, entendeu? É disso que eu tô falando. A personalidade do borderline, no grau mais leve, tem uma autopercepção boa, mas no estágio mais grave, a autopercepção ela está mais comprometida. Então, um padrão de personalidade caracterizado por muita instabilidade de humor, reage aos acontecimentos de forma mais reativa, tem um padrão de relacionamento mais problemático e são muito sensíveis à rejeição. Quando um borderline tem a autopercepção mais comprometida, acabam não vendo seus potenciais, ampliam seus defeitos e são inseguros, né? E criam uma dependência emocional muito grande pelo outro, ao ponto de literalmente dependerem desse outro para ser. Lisa, ao meu ver, está em um grau mais forte do borderline. E daí acaba por distorcer e criar barreiras, né, e defesas fortes para não entrar em contato com a realidade, né? E aí temos também uma personagem que não aparece no filme, mas que é importante, que é a Jamie, né, que é a melhor amiga da Lisa, né? Então essa Jamie, ela se suicidou após mais uma das fugas da Lisa de Claymore. E eu tive a impressão de que a Lisa se culpou pela atitude da amiga. E um adendo importante: não podemos nos responsabilizar pelas escolhas de uma pessoa. Provavelmente, Lisa fugindo ou não, a amiga concretizaria o ato do mesmo jeito? Não sei. O filme deixa isso aberto e eu sempre acho bacana. Mas a minha opinião é a de que nos responsabilizarmos diretamente por atitudes drásticas ou qualquer outra atitude de alguém é um masoquismo mental que não vale a pena alimentar, é muita culpa
e talvez você nem tenha sido estopim e tá deixando de viver, tá se culpando em excesso e, gente, não façam isso. Voltando, a Lisa constantemente, ela zomba, né, das outras pacientes, é como se desafiassem que a enfrentem, né, como se ela fosse uma criança que precisasse de limites. Então ela gosta ali da adrenalina de infringir as regras. Isso me parece lhe trazer um certo prazer, ao passo que também, né, ela é punida por infringir essas regras, né, então fica ambíguo, mas é aquilo, a Lisa é impulsiva. Ela sustentou o peso de uma máscara que deve ser difícil manter, o de fingir que nada afeta. Liz é a paciente que diz o que ninguém quer ouvir. Ela olha tanto para a vida do outro porque é difícil olhar para a vida dela. Então, já que ela é boa em perceber aspectos sobre os outros que eles querem manter sob sigilo, isso cria uma distração para que as pessoas percebam nela exatamente o que ela quer que os outros vejam. A Lisa, ela está em Claymore desde os seus 8 anos. Por isso que sempre que foge da clínica, ela volta, porque ela não tem lar. E se alguém não tem lar, o que isso remete? Que ela foi abandonada. E é justamente essa a condição mais difícil para um borderline trabalhar internamente. O medo do abandono é o maior de todos. Aproveito, inclusive, para deixar um paradoxo. O lar da Lisa é um lugar que a aprisiona. E eu não sei qual lar é mais difícil. O da metáfora, nós somos nosso lar, ou o lugar que moramos que nos é externo. E a Lisa tem 2 lares caóticos, né? A Lisa diz frases que eu achei muito interessantes. Em recorte ela fala que há muitas feridas no mundo implorando que ela mexa nelas, né? E ela se pergunta, por que ninguém mexe na minha ferida? E agora, para entendermos melhor a Lisa, eu vou trazer outra personagem importante, a Daisy, interpretada pela Brittany Murphy, né? E a Lisa vai lá e mexe fundo na ferida da Daisy. Em um momento que a Lisa sabia que a Daisy estava vulnerável o suficiente para não estar preparada para lidar com o que ouviu. E é claro que a forma como a Lisa trouxe, né, ali aquele aspecto é ácido, ao ponto de ficar ambíguo. Por quê? Quando ela faz isso, é como se ela estivesse desafiando a Daisy a mexer também na ferida dela, né? Então fica tipo como se o tempo todo o subtexto fosse: agora que eu te disse o que você não quer ouvir, me diga o que eu não quero ouvir. Por isso, para mim, esses comportamentos dela provocar o pessoal ali, todo mundo, é justamente um espaço que abre para que também façam o mesmo com ela. Ou seja, ela está o tempo todo pedindo para alguém mexer na ferida dela. Mas é aquilo, muitas vezes na terapia, a gente justamente paga para falar em voz alta justamente o que a gente pensa. Essa é real. Bom, após esse diálogo, a Daisy comete ali um ato irreversível. Lisa depois a vê e diz, né, abre aspas, que idiota, fecha aspas. Fazendo um paralelo aqui com a nossa vida, e o que essa cena me remeteu somos um pouco como a Daisy. Às vezes somos bons em algo, mas precisamos de uma validação externa. E o pior é quando as pessoas buscam essa validação nas pessoas erradas. E daí elas usam isso contra você. E acabam por, na maldade mesmo, criticar algo que você fez que está muito bom, justamente porque sabem que você é refém da opinião de fora. E tem gente que sim, se sente muito pleno, despertando e curtindo ali a sua vulnerabilidade e a de outras pessoas, tá? Então, as pessoas às quais você pede... Então, eu filtraria, faria um filtro das pessoas às quais você pede opinião. Se você acreditar que toda opinião alheia te define, se você não sabe quem você é e do seu potencial, você está muito mais vulnerável do que imagina. Então a Lisa, ela projetou na Daisy a fraqueza que ela fez questão de criar muita distração para não mostrar, mas a Daisy revela isso. E, bem, vocês acham que a Lisa está preparada? Não.
Então ela zomba ali da Daisy. Eu achei curioso que a expressão dela ao dizer que idiota, né, não é exatamente uma zombar, não me pareceu um zombar, né? Também pelo semblante me pareceu um mix ali de tristeza com uma certa indiferença. Eu coloco diferença entre aspas porque a Lisa tem aquele padrão, né? Ela tenta mostrar o que quer que os outros vejam. E lembrem-se que quando a amiga, a Jamie, se matou, em momento algum, ela agiu da mesma forma como ela agiu com a Daisy, né? Agora eu vou falar para vocês sobre os diagnósticos errados. Em um primeiro momento, eu acreditei que esses erros, eles se sustentavam por dois aspectos. Primeiro, é um modo de retratar que os psiquiatras, né, esse primeiro e depois os da clínica Claymore, não tinham nenhum objetivo de tratar essas pacientes. Era só tipo, toma esse remédio aí, fica calmo e dorme. Dois, a categorização do quadro clínico borderline na época ainda era relativamente novo e, portanto, né, é comum haver certas confusões. Lembrem-se que eu falei que o filme foi lançado em 99, mas retrata o começo dos anos 60, pois é. Porém, eu não acho que essas hipóteses se sustentam por dois motivos também. Primeiro, o psiquiatra que atende a Suzane o primeiro, né? É completamente antiético. O seu modo de conduzir a sessão inclui julgamentos de forma a fazer Suzane se sentir constrangida, julgada e culpada. Não bastante, ele ainda acrescenta que abriu uma exceção para atendê-la a pedido do pai. E a cereja do bolo é dizer que ela está magoando as pessoas ao redor. E, por ele ser uma figura de autoridade, tem até livro publicado. A opinião dele tem sim impacto, gente, tá? Não dá pra dizer que não tem. 2. Tem uma cena que mostra um psiquiatra de Claymore cochilando durante uma sessão enquanto Susana está falando. E, cara, assim, eu acho que foi uma das poucas cenas em que ela me pareceu genuinamente aberta a falar e se permitiu não dissociar do tipo, só tô aqui pra descansar. Sabe, é um momento ali na clínica em que ela tá começando a depressão dela, ela já tá tendo melhoras em relação ao quadro depressivo dela. E nessa melhora, né, abre aí um espaço, né, para de fato assumir, tô deprimida e quero melhorar. Tá, e o psiquiatra, bem, no duplo sentido, o meu silêncio e o do psiquiatra, que estava tirando um cochilo, já falam por si só, né? Bom, tirem suas conclusões. O filme destaca algumas das barreiras que as pessoas com problemas de saúde mental enfrentam ao procurar ajuda e também as que são forçadas pela família a procurar ajuda, né? Então a Suzane, ela luta todo dia contra as expectativas sociais, a falta de compreensão dos profissionais de saúde mental sobre a sua condição. Durante o tempo em que ela ficou na clínica, dá para perceber que ela reflete bastante sobre a sua vida. Ela é muito introspectiva, intuitiva, inteligente, curiosa. Ela se expressa de maneira abstrata e eu vejo muitas das formas abstratas dela se comunicar como alguém dotada de uma inteligência muito acima da média, né? Daí, ela tem dificuldade em se conectar com as pessoas, né? E se sente desconectada do mundo ao seu redor, porque é como se ela falasse uma língua diferente da casa que cresceu, né? Então eu me refiro também à dissociação, à despersonalização. Há muito conflito para entender a si muito conflito para se entender, para ela se entender e como se encaixar ao que se espera dela, com quem ela é e também em como entender, né, como esses potenciais dela podem se mostrar e se adaptar. Eu achei super saudável o interesse e a curiosidade e o jeito que a Lisa desperta nela, porque no estado depressivo que ela estava quando ela chegou em Claymore, ela estava desinteressada e desmotivada. Eu acho que indiretamente a Lisa desperta esse interesse e curiosidade, né, que ela teve por algo, foi uma pulsão de vida. Foi uma amostra de pulsão de vida, como disse Freud. Em consonância, a partir daí tem cenas em que vemos Suzane já escrevendo, o que é outro traço,
né, de que ela tá melhorando em relação ao quadro clínico de depressão quando chegou, né, ela, quando chegou ela não conseguia mais escrever, né, e um dos sintomas da depressão é justamente a perda de prazer em coisas que antes traziam prazer. E durante o processo, quando ela estava na clínica, ela volta a escrever, volta a recobrar esse entusiasmo, que é excelente, e já dá indícios de melhora. Outro aspecto bacana é que Lisa também arremete a eu posso ser eu. Ambas são muito diferentes em relação à personalidade, mas compartilham o fato de que não se ajustam ao que se espera delas, né? Depois tem uma cena em que a Suzane fala que não quer ser igual à mãe. Quando ela diz que vê demais e que ela percebe que existe uma força interna que nos faz querer se sentir pertencentes a algum grupo, isso é bem forte, né, na adolescência. Mas o ver demais é que ela entende que todos temos a nossa individualidade e que as pessoas às vezes colocam em segundo plano, se colocam em segundo plano ou aceitam situações que destoam dos seus valores apenas para pertencer a um grupo. A questão é, não importa o que você faça, as pessoas sempre vão ter uma opinião sobre você. Então, por que se espremer para caber em um lugar que te diminui e oprime as suas capacidades e habilidades? Por que matar a sua melhor versão para conseguir a aprovação de pessoas que às vezes você nem gosta? Foucault diz que o conceito de loucura e normal está intimamente ligado ao contexto cultural. Então, gente, só para vocês terem ideia, há não muito tempo atrás, homossexuais e alcoólatras eram considerados como loucos, tá? Então pensem nisso. Bom, adoro trazer aqui a antropologia para vocês, como sempre vai ter. De acordo com algumas teorias antropológicas, as pessoas elas sentem uma necessidade instintiva de pertencimento, de se adequar ao que se espera para ser aceito pelo grupo. Mas, guess what? Não estamos mais em uma floresta, que sem o seu grupo você morre. Então, esse negócio de se encaixar ao preço de se anular, fazer sala para agradar o outro, ao preço de se colocar em situações as quais destoam da sua personalidade, é um preço caro demais e não vale a pena. Você vai sobreviver melhor sendo você, e se te afastarem, bem, seu ganho é que você não perdeu tempo tendo que agradar a pessoas que de fato só te mostraram que só gostam mesmo da sua máscara social e não de quem você é. E adivinha, história de famílias felizes são entediantes. Todo mundo gosta mesmo de um bom escândalo, desde que não seja na casa das pessoas que estão comentando, né? Enfim, a hipocrisia. A Lisa, ela acha que o modo de serem como são é como um dom, que as permite ver a verdade. Só que a verdade é relativa e existe um preço, né, de ter um traço de forma de ser e perceber o mundo que é menos adaptado do que as pessoas esperam, né? Então, ali na primeira consulta com os pais, né, da Suzane, que elas vão ter com o psiquiatra ali na clínica Claymore, ele explica que a Suzane é borderline, assim, a mãe e o pai também não ajudam, gente. A mãe pergunta, o que causa essa tal doença borderline? E eu pensei, tipo, nossa, né, acho que foi um mosquitinho que picou ela. O pai pergunta, mas quanto tempo, né, que ela vai ficar lá, porque tá perto do Natal, e o que a gente vai dizer para as pessoas que amam ela? Tipo, oi. Eu acho que era melhor ter colocado os pais dela em Claymore. Durante o filme fica bem claro que a conexão entre ela e os pais está bem comprometida. Os pais esperam que ela siga as convenções para se encaixar ao preço de anular a identidade, os potenciais e a felicidade da filha. Eu acho que eles nunca vão perceber que as expectativas que depositaram nela estão definhando a Suzane por dentro, né? Então eles decidem as coisas por ela, ou seja, julgam que a capacidade dela de decisão está comprometida. Antes mesmo de ser interditada oficialmente, ela já estava interditada desde que nasceu nas convenções sociais. Susana é a garota interrompida.
né? Ela representa a dificuldade de lidar com os sintomas de um transtorno de saúde mental e a jornada de encontrar ajuda e compreensão, especialmente aqueles que não se encaixam nas categorias convencionais de transtornos ou com o que se espera deles em relação à sociedade. Suzane, no início, não consegue fazer planos para o futuro porque não se vê no futuro em consonância ao que a sociedade espera, e não é nem de se surpreender, né? Que é mais um sintoma ali que remete à depressão. Que é um negócio bom vocês pensarem. Após assistir a um filme, pergunta o impacto da trilha sonora para alguém. Tipo, vocês estão assistindo. Pergunta lá pra pessoinha do seu lado. Aí, o que você achou da trilha sonora e tal? A maioria das pessoas não vão saber muito bem o que você está querendo dizer. A maioria das pessoas não prestam muita atenção na trilha sonora. Mas tira a trilha sonora que todo mundo sente falta. A arte se comunica de forma discreta, mas que complementa e é indispensável a qualquer cotidiano. Então, a Suzane, para mim, também é essa arte. Né? Nem me surpreende que ela se identifique, inclusive, com a forma de expressão que é a escrita. Porque, em essência, a Suzane é exatamente como a arte. O tipo de pessoa que, se ter por perto, incomoda, mas é indispensável porque diz a verdade. Diz a verdade de um modo, às vezes, palatável, de um modo que as pessoas não estranham, mas sabem que lá dentro vive uma mentira convincente porque é confortável. A Lisa é alguém que denuncia que todos temos sim uma agressividade e uma raiva que muitas vezes reprimimos. Georgina é a mentirosa patológica que fala a verdade ao avesso. Daisy é a personagem que sempre diz que um frango não é apenas um frango, tipo, vamos olhar nas entrelinhas? Janet Weber é a que diz que somos a única paciente, que somos as únicas pessoas, né, que comem sem sentir fome e temos relações sem o objetivo de procriar. Polly é a que denuncia que às vezes temos sim comportamentos que regridem e que nos lembram sim nossa versão adolescente ou nossa versão que é o nosso ideal de eu, é uma máscara adaptativa e que funciona bem, mas que é uma imposição para se adequar ao que se espera, e isso tem um preço. Esse aqui foi um resumo, né, das outras personagens que compõem o filme. Bom, gente, foi isso. Muito obrigada a quem ficou até o final. Se vocês tiverem mais indicações de filmes que querem que eu assista e analise, pode deixar aqui nos comentários. Aproveita e já se inscreve no canal, deixa seu joinha. É isso, obrigada. Até o próximo vídeo.